Eu saúdo a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse 22, o versículo 6 e o 7. Amém? Disse-me ainda estas palavras, são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que nos desse. Obrigado, meu Pai, por essa reunião santa. Ô Jesus, obrigado por estar na tua casa outra vez, meu Deus. Obrigado por todas as tuas providências, Senhor. Obrigado pelos livramentos que tem nos dado a nós e a nossas famílias, Pai. Obrigado por tudo que tem feito, Pai Santo, e tudo que vais fazer. É assim minha oração que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. A oportunidade está com a irmã Luciene para louvar os salmos de hino. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos todos louvar ao Senhor comigo o hino 344, Fala minha alma. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, fazei-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Fazei-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Fazei-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Fazei-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda o meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever, a te
eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Fazei-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me em cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Que Deus abençoe a todos. Amém? Eu quero convidar agora o diácono Cícero para ler a palavra do Senhor, que se encontra em Salmo 75. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, como foi falado, Salmo de número 75. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Graça te rendemos, ó Deus, graça te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacile a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogante, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Sovem-no até a escória todos os ímpios da terra. Quando a mim exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Amém? Que o nosso Deus, nessa noite, aplique sua santa palavra em nossos corações. Oramos. Amado, querido Deus, te exaltando o teu nome nessa noite, porque tu és grande, tu és soberano. Exaltado seja o teu nome perante as nações. Damos graça a ti por a tua leitura, meu Pai, pelo privilégio de estar na tua casa, te exaltando e glorificando o teu santo nome. Estamos aqui no intuito de te adorar na beleza da tua santidade. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor e nosso culto nessa noite. É em nome santo de Jesus que já te oramos e te agradecemos. A igreja do Senhor diz amém. Amém? Eu agora quero convidar o diácono Léo para louvar com 2 louvores. Amém? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A você que está assistindo essa transmissão, que o Espírito Santo de Deus toque e traga conforto à sua alma. Tu és
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor e mil digno de louvores na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo Deus, grande é o Senhor e mil digno de louvores na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, oh, 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 oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Todos nós estamos aqui para louvar, engrandecer o seu santo nome. Agora eu quero orar pela vida do pastor, entregar ele nas mãos de Deus, porque ele vai dar o recado, e esse recado eu tenho certeza que foi enviado por Deus. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, abençoa teu servo, Senhor. Abençoa ele, pastor supremo, que ele é o nosso pastor aqui na terra. Que cada dia, Senhor, venha dar mais sabedoria a ele e usar ele, Senhor, para conduzir, Senhor, as ovelhas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, abençoa ele com sua família. E usa ele agora, Pai, neste momento, para levar a tua mensagem a nós. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas sim o que necessitamos ouvir da tua parte, meu Deus. Assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um culto de doutrina e assim estaremos dando sequência aos nossos estudos no Sermão do Monte. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de mais uma vez estar aqui para transmitir a sua santa palavra. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Estaremos assim fazendo a exposição desses dois versículos. O versículo 13 do capítulo 7 diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento onde lemos a Tua palavra, momento onde vamos expor a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, a Tua iluminação. E ao mesmo tempo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estiverem vendo e ouvindo essa mensagem, e assim que possam ser edificados pela Tua palavra, visitados pelo Teu Santo Espírito, e que sejamos ricamente abençoados por Ti, Senhor. E assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, chegamos no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. O Sermão do Monte está partindo para o seu final. E Jesus aqui traz ensinamentos importantes a partir daqui desses versículos até o resto do Sermão do Monte, até o versículo 27. E concluindo assim o capítulo 7, no versículo 29. Jesus mostrou os padrões de Deus em todo o seu sermão. Capítulo 5, capítulo 6 e agora capítulo 7. E aí Jesus nos mostra as normas que são santas, que são perfeitas e que são opostas aos padrões de justiça própria e autossuficiente da religião hipócrita dos fariseus e dos escribas. E ele mostrou, ao longo do seu ensino no Sermão do Monte, como são e como não são as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Como são e como não são os cidadãos do reino. Agora, Jesus, nesses versículos, ele aponta repetidamente para duas coisas. A necessidade de se escolher se quer seguir a Deus ou não. E o fato de que as escolhas que ele nos mostra aqui são duas, apenas duas. Há duas portas, ele nos mostra, a porta estreita e a porta larga, a porta ampla. Há os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, não é? E há dois destinos, a vida e a destruição. No versículo 13 e versículo 14, Jesus nos mostra dois grupos, que são compostos por muitos e poucos. Jesus nos mostra no versículo 17 ao versículo 20, dois tipos de árvores, a árvore boa e a árvore má, que produzem dois tipos de frutos, o fruto bom e o fruto mau. Jesus, no versículo 21 ao versículo 23, ele nos mostra dois tipos de pessoas que professam a fé nele, o sincero e o falso. E ainda no versículo 24 ao versículo 27, ele nos mostra dois tipos de construtores, o construtor sábio e o construtor insensato. No versículo 27 ao versículo 24, ele ainda nos mostra as duas fundações, a rocha e a areia e as duas casas, a segura e a insegura. E assim, ele chama para decidir agora sobre como se tornar um cidadão do reino de Deus e assim herdar a vida eterna, ou continuar sendo um cidadão deste mundo decaído e, no fim, receber a condenação. Jesus ele é enfático. Uma decisão deve ser tomada por parte daqueles que lhe ouvem. E a escolha que devem tomar, Jesus, ele aponta, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Embora aqueles que lhe ouvem podem fazer a outra escolha, a escolha pela porta larga. Aqui nós vemos as duas portas, os dois caminhos e os dois destinos. Aqui nessas palavras, Jesus ele faz a sua apresentação pessoal do caminho da salvação. Nas próprias palavras de Jesus, ele exige que se faça uma escolha. E essa escolha é determinante, porque é uma escolha entre a vida e a morte. Os versículos nos mostram. Tem-se duas portas, a estreita e a larga. Há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho espaçoso. Há dois destinos, a vida e a destruição.
As opções são claras. E Jesus, ele exige uma decisão. E existe uma certa urgência nessa decisão. E é claro, não é suficiente apenas apreciar a porta. É importante que se entre pela porta, mas é importante que se entre pela porta certa, que é a porta estreita. Muitas pessoas admiram os princípios éticos, morais do Sermão da Montanha, mas nunca seguem esses princípios. Apreciam os ensinos do Senhor Jesus Cristo, acham seus ensinos belos, mas nunca se propõem a viver e a obedecer esses princípios. Muitas pessoas respeitam a Jesus, mas nunca se decidiram para recebê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aqui há um convite, feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, um convite para a salvação, para amar a Deus com tudo o que se tem e abandonar a autoconfiança e a autorrealização, a autojustiça e a autossatisfação. E aí Jesus, ele nos mostra em Mateus capítulo 18, versículo 3, que a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, Jesus disse, vocês não entrarão no reino dos céus. É preciso entrar pela porta certa, é preciso tomar uma decisão para assim receber a salvação do Senhor Jesus Cristo. A porta estreita é a opção certa, mas a porta estreita exige arrependimento. E a vida de arrependimento será uma vida transformada, será uma vida completamente diferente. Será uma vida que é vivida com base não agora mais no próprio eu, na própria vontade, mas sim com base na obediência à vontade do Senhor Jesus Cristo. A sua vontade que está revelada na sua santa palavra. A fé salvadora não é apenas um ato de mente. Ela conta o custo, como diz Jesus em Lucas capítulo 14, versículo 28. Por isso ele conclama os seus discípulos a avaliarem o custo da sua decisão. A fé salvadora também é um despojamento de si mesmo, é despir-se de si mesmo. E muitas vezes se faz isso chorando, como fez o publicano no templo, em Lucas capítulo 18, versículo 13, quando ele diz, "Sê propício a mim, pecador." A porta estreita significa que os que entram por ela estão despojados ou despidos de tudo que possuem, em vez de adicionar Jesus para os seus tesouros acumulados. Quando entramos pela porta estreita, nós simplesmente não adicionamos Jesus aos ídolos do nosso coração e continuamos vivendo da mesma maneira que nós vivíamos antes, para os nossos deleites e para si mesmo. Não. Quando nós entramos pela porta estreita e tomamos o caminho da salvação, o nosso eu morre e agora passamos a viver uma vida exclusivamente para Deus, para a obediência à palavra dele. E isso significa uma vida transformada. A salvação é a troca de tudo que somos por tudo que ele é. Como Jesus nos fala na parábola do tesouro escondido, em Mateus capítulo 13, e no versículo 44. Pois bem, há dois caminhos aqui. As duas portas levam a dois caminhos. O caminho estreito é o caminho dos justos, e o caminho largo é o caminho dos pecadores, dos ímpios. E essas são as duas únicas formas que os homens podem sim viajar no curso dessa vida. O caminho largo é o caminho mais fácil, é o caminho atraente, é o caminho indulgente, é o caminho permissivo, se pode tudo nesse caminho. Ele é auto-orientado pelo mundo e não auto-orientado pela palavra de Deus. O caminho largo é o caminho auto-orientado pelo próprio eu, pelas próprias vontades pecaminosas.
É certo que existem algumas poucas regras nesse caminho, poucas restrições e alguns poucos requisitos. Tudo que alguém precisa fazer é professar Jesus, ou pelo menos ser meramente um religioso. E são prontamente aceitos nesse grupo grande e diversificado. A porta larga também conduz para a falsa religião, aquela que não exige nada da pessoa, aquela que você pode professar Jesus como Salvador, mas viver à sua maneira, viver como você quer. Mas a porta larga também é o caminho dos prazeres mundanos, onde o homem faz o que quer, vive para si, vive para os seus deleites, vira as costas para Deus, para a palavra de Deus, e procura simplesmente viver para si e para este mundo. O caminho largo é o caminho onde o pecado ele é tolerado, a verdade é moderada, a verdade é ignorada, a palavra de Deus ela é até elogiada, mas seus padrões, seus princípios, mesmo sendo elogiados e admirados, não são obedecidos, não são seguidos. Desta forma, não requer maturidade espiritual, não requer caráter moral, não requer compromisso com Deus e com a palavra de Deus, não se requer sacrifício nenhum. Nesse caminho pode-se viver à vontade. É claro, essa é a maneira mais fácil, flutuar e descer o rio abaixo, no curso deste mundo, vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2. Essa maneira é a maneira trágica que parece certa ao homem, mas cujo final é a morte, cujo final é a destruição. E Jesus Cristo nos mostra que são muitos que entram pela porta larga, muitos que estão caminhando nesse caminho largo. Consequentemente, muitos irão se deparar na eternidade com a perdição, a destruição eterna. O caminho estreito é diferente. O caminho estreito, no entanto, é o caminho mais difícil, o caminho exigente, o caminho da abnegação, o caminho da cruz. E a palavra estreito, stenos, vem de uma raiz que significa gemer, como se está sob pressão, e é usado figurativamente para representar uma restrição ou constrição. O fato de que poucos são aqueles que encontram o caminho de Deus implica que deve ser procurado diligentemente. Quando alguém perguntou a Jesus, Senhor, são apenas alguns que se salvam? Ele respondeu, Lucas capítulo 13, versículo 23 e versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois muitos, eu lhes digo, procurarão entrar e não poderão. Entrar pela porta do reino indica que devemos nos esforçar. Entrar pela porta do reino exige esforço consciente, esforço intencional e intenso. O reino é para aqueles que vêm para o Rei, o Senhor Jesus, em pobreza de espírito, como ele fala no capítulo 5 e no versículo 3 de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino é para aqueles que vêm até o Rei em luto pelos seus pecados, que têm fome e sede de justiça, e assim, para substituir a sua própria justiça pela justiça de Cristo. Mateus 5, versículo 3, versículo 4, versículo 6. O reino é para aqueles que querem a qualquer custo, que vendem tudo que se tem para comprar esse tesouro que é de grande valor. Mateus 13, versículo 44. O reino não é para aqueles que querem uma maneira barata e fácil
de assegurar o céu. Jesus nunca mostrou no seu santo evangelho que a vida cristã seria uma vida vivida em termos fáceis. Nunca mostrou. O caminho da salvação é estreito. Exige renúncia, exige abnegação, exige compromisso com Deus e com a palavra de Deus. É uma vida vivida com base na obediência à palavra de Deus. É uma vida vivida em santidade para Deus e para a glória de Deus. Não é para aqueles que querem uma maneira barata e fácil de assegurar o céu, como muitos pensam, enquanto continuam a viver suas próprias vidas egoístas e mundanas aqui nessa terra. Há até aqueles que professam uma certa fé e dizem que são religiosos, mas continuam vivendo as suas vidas mundanas aqui nessa terra, pensando que um dia vão adentrar os céus, pensando que um dia receberão a vida eterna. Não é assim que a palavra nos ensina, não é assim que Jesus nos ensina. Jesus salva apenas aqueles para quem a Ele se torna Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas pensam que o céu pode ser obtido em condições muito mais fáceis do que as que são prescritas pelo Senhor Jesus Cristo no seu santo evangelho. Mas se quisermos saber a maneira correta de como podemos alcançar a dádiva da salvação e assim o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, então olhemos para o santo evangelho, olhemos para o ensino do nosso mestre, e assim nós teremos consciência do que realmente é viver o evangelho, do que é realmente ser um salvo e de quem realmente vai adentrar o céu de glória. O caminho da salvação de Deus, ele é simples, mas ele não é um caminho fácil. Nós podemos dar nada, ou desistir de nada, ou desistir de tudo que nós temos, mas isso não vai nos fazer ganhar a entrada no reino simplesmente através de meras obras. A pessoa que diz sim a Cristo deve sim dizer não para as coisas desse mundo. Deve sim dizer não para as suas próprias paixões, para as suas próprias vontades pecaminosas. Deve sim procurar agora viver uma vida para Ele, exclusivamente para Ele e para a sua santa palavra. Mas por quê? Porque estar em Cristo é confiar em seu poder. Estar em Cristo é confiar na própria autossuficiência do Senhor Jesus Cristo. É estar disposto a abandonar o nosso próprio caminho para fazer a vontade dEle, a vontade do Senhor. E é assim que Ele nos ensina na sua palavra. E é assim que Ele nos ensina no Evangelho. E praticamente é isso que Ele nos mostra aqui. Entrem pela porta estreita, largue a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o caminho estreito pode custar perseguição. O caminho estreito pode custar ridicularização do mundo. O caminho estreito pode significar tribulação. O caminho estreito é o caminho mais dificultoso, mas é o caminho mais glorioso a ser trilhado. Porque no final desse caminho, nós nos depararemos com a gloriosa recompensa da vida eterna. Adentraremos a eternidade na presença do nosso Deus, novos céus e nova terra. Em suas últimas instruções aos seus discípulos, Jesus várias vezes os lembrou acerca do preço que eles pagariam por segui-lo.
João capítulo 15, versículo 19, versículo 20, ele diz assim: porque vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: um escravo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. É claro, por que é que o cristianismo é perseguido? Por que é que a igreja é perseguida? Por que é que muitas pessoas não gostam da igreja? Não gostam dos cristãos, não gostam dos crentes? Porque também não gostam de Jesus Cristo. E assim como ele foi perseguido, ele disse que nós também sofreríamos perseguições, sofreríamos oposições. Está claro no texto que nós lemos. E ele diz mais: um escravo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Ora, o servo não é maior do que o seu senhor. Se o senhor foi perseguido, quem dera nós também. Então não devemos ter a perseguição que nós estamos sofrendo momentaneamente, nesse momento da história, como algo que não seja normal. É normal sim, sabe por quê? Porque Jesus adverte: nós seríamos perseguidos, nós vamos ser perseguidos, até o dia que ele voltar e nos levar para a sua presença. Não tenham como algo anormal. A realidade é que a igreja tem que estar preparada, e preparada para manter a sua fé firme no Senhor, mesmo diante de oposição, mesmo diante de perseguição, e até diante da possibilidade do martírio. Nós devemos estar prontos em nossa fé para seguir até o fim o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 16, ele diz, em João 16, ele diz: eles vos expulsarão das sinagogas. E ele ainda diz: no mundo tereis aflições. João 33, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com as advertências sobre o sofrimento, que o Senhor também nos dá promessas de que o nosso coração se alegrará nele. João 16, 22, na parte B, diz assim: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É a alegria do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que mesmo em meio em tribulações, essa alegria transborda, porque temos a plena confiança de que a vontade de Deus está se cumprindo nas nossas vidas. E de que a realidade é que o nosso Senhor, Ele não nos deixa em nenhum momento nas circunstâncias que nós estamos vivenciando. E ainda, nós somos encorajados. João 16, 33. Porque Ele venceu o mundo. Ele promete que prevaleceremos sobre aqueles momentos de sofrimento. E não devemos procurar fugir deles. Se estamos passando por momentos difíceis e adversos, precisamos continuar caminhando, enfrentando com a nossa fé tais momentos que estamos vivenciando. Deus é conosco, o Senhor é conosco. E assim, com toda certeza, Ele nos revestirá de forças, de fé, e nos fará prosseguir, nos fará perseverar, e com toda certeza nós estaremos prevalecendo diante das perseguições, oposições, situações tão desafiadoras que a igreja vivencia neste momento. Pois bem, meus irmãos, quero trazer algumas aplicações. Nós vemos no texto que há dois grupos e dois destinos finais. Dois grupos indo para duas portas, cada um descendo à sua maneira. Aqueles que entram pela porta estreita passam a caminhar em um caminho estreito. E aqueles que entram pela porta larga passam a caminhar pelo caminho largo. Consequentemente, esses dois grupos, na opção em que tomaram, estão indo em direção a dois destinos.
a salvação e a perdição. Aqueles que entram pela porta larga e viajam pelo caminho que é largo em direção ao destino da destruição, em direção ao destino de destruição, são muitos, diz o texto sagrado. Os muitos irão incluir pagãos, irão incluir cristãos nominais, que apenas viveram a sua vida tendo como nome de crentes, ateus, religiosos, teístas, humanistas, judeus e gentios. Toda pessoa de qualquer idade que não veio para a salvação mediante o arrependimento, fé e obediência a Jesus Cristo, são aqueles que estão caminhando pelo caminho largo, que consequentemente dará na perdição. Por isso Jesus diz em Mateus 7, versículo 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Muitos naquele dia dirão, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome nós expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. O versículo 23 diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Já no versículo 21 ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É interessante que aqueles que particularmente são excluídos do reino aqui, nas palavras de Jesus, não são ateus ou pagãos, mas a realidade é que são cristãos nominais, que professavam conhecer e confiar em Cristo, mas que recusaram-se a viver uma vida de obediência a Ele. São aqueles que não foram regenerados, aqueles que apenas professavam serem cristãos, professavam a fé em Cristo, mas não houve uma mudança em suas vidas. Cristãos nominais, apenas de nome. E Jesus diz, não vos conheço. O grupo que passa pela porta estreita e percorre o caminho estreito é destinado à vida. E são poucos em número, diz o Senhor Jesus. Mas esses são os que realmente nasceram de novo. Esses são os que realmente foram regenerados. Esses são aqueles que foram realmente em fé genuína ao Senhor Jesus Cristo, arrependidos de seus pecados, confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas a Jesus de forma verdadeira e passaram a viver uma vida para Ele, de obediência a Ele, uma vida em santidade, uma vida de obediência a Deus e para a glória de Deus. São esses os que entraram pela porta estreita, são esses que caminharam a sua vida no caminho estreito e, consequentemente, são esses que são os salvos. Uma outra coisa que podemos ver é que o caminho para a salvação pode não ser o largo das facilidades e vantagens do mundo, mas é o que conduz à vida eterna. É uma segunda coisa que eu observo, coloco para você nessa noite. O caminho para a salvação pode não ser o largo das facilidades e vantagens do mundo, mas é o que conduz à vida eterna. Não há muitos caminhos para o céu, não há muitas opções, mas um só caminho. O homem não pode chegar a Deus em qualquer das formas que ele mesmo inventa, mas apenas em um caminho que o próprio Deus, o próprio Senhor, providenciou. O mandamento de Jesus não é simplesmente para entrar em alguma porta, mas para entrar pela porta estreita, a única porta que leva, a única porta que conduz o homem e a mulher para o céu. O próprio rei disse, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso, quando nós pregamos, ensinamos e testemunhamos que Cristo é o único caminho para Deus, não estamos proclamando nossa própria visão da religião certa,
mas nós estamos proclamando a própria revelação da verdade de Deus. Foi assim que Deus determinou entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho estreito e, consequentemente, receber a salvação, receber a vida eterna. Nós não anunciamos o caminho estreito simplesmente porque já estamos nesse caminho, ou para atender o nosso sentimento, ou porque somos fanáticos e exclusivistas. Não, de forma nenhuma. Nós proclamamos o caminho estreito, pois é o caminho de Deus, e só o caminho de Deus para os homens, para encontrar a salvação e a vida eterna. Não há outro caminho, caminho das falsas religiões, dos falsos líderes religiosos, vão culminar com a perdição eterna. Mas o caminho de Deus, apresentado por Deus, pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é o caminho que conduz à vida eterna. Nós proclamamos um evangelho da porta estreita, porque Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. Nós proclamamos um evangelho da porta estreita, por quê? Porque Atos capítulo 12 diz que não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nós proclamamos o caminho, o evangelho do caminho estreito, por quê? Porque 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: e porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é a porta que conduz para a salvação. Por isso que nós proclamamos esse evangelho, nós proclamamos um evangelho da porta estreita, por quê? Porque esse é o único evangelho que Deus deu e, portanto, o único evangelho que existe e, portanto, a única e suficiente opção para a salvação. Em terceiro e último lugar, o evangelho de Jesus Cristo concede a salvação de graça. Mas não uma graça barata, de um evangelho sem renúncia, de um evangelho sem cruz, de um evangelho sem obediência, de um evangelho sem discipulado. De forma nenhuma. A iniciativa da escolha para a salvação, é claro, é dele, é de Deus. Mas, ao mesmo tempo que a sua palavra ela é revestida de autoridade, chamando de forma eficaz e irresistível a nós para a salvação, existe também a nossa resposta a Ele. Mas queremos lhes dizer que, se é o Senhor quem determina a maneira como devemos ser salvos, Ele também estabelece o caminho a ser percorrido, e Ele permanece assim soberano naquilo que Ele determina. Aqueles que entram pela porta estreita e passam a caminhar pelo caminho estreito, devem assim viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que Ele estabelece na sua palavra. O papel do discípulo é segui-lo, e segui-lo em obediência. O discipulado é uma mistura de iniciativa e autoridade divina com a resposta humana. O discipulado é um sinal da graça de Deus, e não o preço da graça de Deus. E aí, nesse discipulado, a única opção é aprender com o Mestre e é viver na prática, dia após dia, o ensino do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar falando acerca do que nos disse o teólogo e mártir luterano Dietrich Bonhoeffer, que viveu de 1906 a 1945 e foi morto no período do regime nazista. O que ele falou acerca da graça? Ele atacou fortemente a graça barata. É interessante, se ele estivesse vivo hoje, ele veria que em alguns locais que se dizem ser de Deus, é pregado um evangelho em termos fáceis, um evangelho da graça barata, infelizmente. Mas já nos seus dias, ele atacou fortemente a graça barata,
tão popular hoje, em nosso tempo. E aí fazemos bem em ler aquilo que ele escreveu. E ele diz: a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça barata. Graça barata significa a graça vendida no mercado como quinquilharia ordinária. Graça barata não é o tipo de perdão que nos liberta dos laços do pecado. Graça barata é a graça que concedemos a nós mesmos. Graça barata é a pregação do perdão sem a exigência do arrependimento. Em muitos lugares nós vemos isso. Graça barata é batismo sem disciplina na igreja, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. E aí nós percebemos o quanto isso é evidente nos nossos dias, por parte de muitos que professam um pseudo-cristianismo e que vivem nos moldes dessa graça barata. Meus amados irmãos e irmãs, o discipulado deve ser levado a sério. O discípulo de Cristo deve procurar viver a sua santa palavra. Se entrou pela porta estreita e está caminhando no caminho apertado, então, com toda certeza, a sua vida será uma vida transformada. Será uma vida vivida com base na palavra de Deus. E os frutos dessa vida serão evidentes através da santidade. O evangelho da cruz é o evangelho da renúncia do eu. O evangelho da cruz é o evangelho da autonegação do eu. O evangelho da cruz nos conduz a uma vida de obediência e santidade. O evangelho da cruz nos conduz a um compromisso com Deus e um compromisso com o seu reino. A pergunta que eu faço é: você entrou pela porta estreita? Você tem caminhado no caminho estreito? E, consequentemente, você tem certeza mesmo de que a decisão que você tomou lhe levará, lhe conduzirá à salvação eterna? Quanto aos mais que ainda não tomaram essa decisão e que estão vendo e ouvindo essa mensagem, eu lhes conclamo, assim como o Senhor Jesus Cristo, aqui nas suas palavras: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você ainda tem a oportunidade de fazer a sua escolha, mas faça a escolha certa. Que Deus os abençoe e que esta palavra possa adentrar corações, edificar vidas e, quem sabe, conduzir aqueles que estão vendo ao caminho da salvação. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, por esse momento de culto, por esse momento, Senhor, onde lemos a Tua palavra, onde cantamos, onde expomos a Tua santa palavra. Nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito e realizado na vida da nossa igreja, pela Tua sustentação, pela Tua provisão, pelos Teus livramentos, pela forma como o Senhor tem nos conduzido, tem nos feito perseverar nos Teus caminhos e na Tua palavra. Nesses dias, Senhor, temos sido assistidos por Ti, e louvado seja o Teu nome, porque temos sim provado em nossas próprias vidas e evidenciado em nossas próprias vidas a Tua promessa de que o Senhor nunca nos desamparará, nunca nos deixará. Louvado seja o Teu nome. Continua abençoando a nossa igreja, continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a nossa congregação, sim, Senhor, e continua nos fazendo passar por esse momento de provação, por esse momento, Senhor, tão desafiador, com uma fé profunda, arraigada em nosso coração, certos de que o Senhor está conosco, certos de que essas tempestades elas vão passar, de que, enfim, o Senhor nos conduzirá em êxito,
Ó Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.